Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, na nossa escola bíblica. Espero que você esteja bem, espero que você tenha passado de uma forma satisfatória, valorosa, abençoada essa semana que se encerra. Queria, antes de qualquer coisa, te convidar a estar participando das outras atividades da igreja. Terça-feira, 19h30, temos culto de oração já no templo, aberto também. Obviamente, seguindo todas aquelas orientações dos órgãos de saúde e da prefeitura, o que implica, obviamente, no uso da máscara, distanciamento entre as cadeiras, e nós temos disponibilizado álcool e gel na porta da igreja, e também te pedimos que você leve a sua garrafinha de água, porque o nosso bebedouro está interditado para evitar, como mais uma medida, né, de combate ao avanço do vírus. Também temos culto no domingo, às 9h30 da manhã, domingo, às 19h30, e esses dois cultos são cultos abertos. A diferença é que o primeiro, às 9h30, é destinado apenas às pessoas do grupo de risco e os seus acompanhantes, enquanto que o culto das 19h30 ele é aberto a todos aqueles que quiserem estar conosco para adorar ao Senhor. Também, segunda, quarta e sexta, às 21 horas, é lançado no canal da igreja o programa Boa Noite com Jesus, o programa de devocionais da Igreja Batista da Vila Guilhermina, sendo ele ali um alento, tá? Algo para te levar a meditar, para acalmar o seu coração, para que você possa assim ter uma boa noite com Cristo. Ele é ali sempre gravado por um dos pregadores da igreja em forma de revezamento. Espero que seja frutífero para a sua vida. Então, irmãos, estamos em Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Já tivemos a primeira aula, a segunda aula e agora uma terceira aula. Vamos fazer algo diferente hoje. A primeira e a segunda aula nós pegamos o texto e trabalhamos em módulos. Como, por exemplo, a primeira aula nós vimos questões introdutórias, depois nós vimos uma parte do texto falando sobre a saudação e outra parte do texto tratando a questão do grande problema dos Gálatas, que, quero lembrá-los, era a questão de um falso evangelho que eles estavam abraçando. Evangelho esse no qual não bastava apenas a fé em Jesus para ser salvo. Você tinha que fazer algo mais, que era guardar alguns preceitos, algumas práticas, alguns rituais judaicos. Nesse caso, especificamente, aqui o que é tratado de forma mais contundente na carta, a questão da circuncisão. Hoje nós vamos fazer diferente. Como nós já vimos o capítulo 1 todo, nós vimos a defesa que o apóstolo Paulo faz do seu ministério, como é que esse ministério veio, da onde ele veio, os efeitos que ele teve na vida do apóstolo e os efeitos que ele teve na vida da igreja. Hoje nós iremos ver o restante dessa defesa do apostolado de Paulo. E é importante isso porque uma vez que nós tivermos essa validação do ministério dele, automaticamente estamos validando a mensagem dele, que era justamente o que os judaizantes tentavam fazer ao contrário, desvalorizar o chamado do apóstolo para então enfraquecer a sua mensagem. Falava que ele, como ele não era um apóstolo de verdade, como ele não tinha a autoridade que os apóstolos de Jerusalém tinham, então a sua mensagem também era uma mensagem fraca de um evangelho que não exigia nada mais além da fé. Tá bem? Então ele continua e ele termina a sua defesa hoje de uma forma muito interessante, porque Paulo vai aos apóstolos, aos 11 em Jerusalém, ele vai àqueles que restaram dos 11 e tem com eles. E ele relata esse encontro com eles, e o relato desse encontro é uma forte validação do ministério de Paulo, colocando-o em pé de igualdade com o ministério de Pedro, por exemplo. Então nós temos hoje Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 10, o apostolado aos gentios e aos judeus, tá bem? Essa é a ideia central, o apostolado aos gentios e aos judeus. A gente vê principalmente dos versículos de 7 a 9, tá bem? E a ideia derivada, Paulo diante das colunas da igreja, como o encontro de Paulo com os apóstolos valida o seu ministério. Nós vamos trabalhar através do texto e vamos fazer como fizemos em Judas, algumas expressões, vamos explicar e como é que essas expressões têm importância e peso dentro da narrativa, tá bom? Vamos lá.
vamos ler a palavra do Senhor e depois de ler esse texto, um texto curto, nós iremos orar. Estamos conseguindo fazer o que tínhamos planejado, que era fazer cada capítulo da carta em 2 aulas. Se continuarmos assim, em 12 aulas, teremos feito todo o livro. Oremos. Pai bendito, graças te damos, muito obrigado, ó Senhor, por essa manhã, por essa tarde, por essa noite, por esse momento em que podemos nos debruçar sobre um trecho da Tua Santa Palavra e que o Senhor possa assim falar aos nossos corações. Abre as nossas mentes, abre os nossos entendimentos, nos dê, ó Pai, paciência, tanto para aprender a Tua Palavra, para ouvir a Tua Palavra, mas também para comunicá-la de uma forma eficiente. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos, e nos dê paz, consolo, tranquilidade, e abre mais uma vez, ó Pai, a nossa mente, mediante a ação poderosa do Teu Espírito, para que possamos, enfim, entender e crescer rumo a um molde que é Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá, Gálatas 2, de 1 a 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como apelo o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente empero para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos caminhar no texto? Vamos passear por esse textinho aqui? O texto começa assim: 14 anos depois, subi outra vez para Jerusalém, com Barnabé levando também a Tito. Vamos pensar nos companheiros. Paulo tem 2 companheiros aqui, Barnabé e Tito. Tito grego, gentil, tá? Como a gente já falou em outras aulas, gentil é todo aquele que não é judeu, tá bem? Então, o brasileiro é gentil se ele não for filho de mãe judia, tá bem? Então, Paulo, Barnabé, que era um judeu da ilha de Chipre, tá? E o nosso amigo Tito, eles subiram a Jerusalém. E o texto começa com 14 anos depois. 14 anos depois do que, irmãos? 14 anos depois daquela viagem que o apóstolo Paulo faz a Jerusalém, logo depois que ele se converte. O apóstolo Paulo se converte, 3 anos depois ele vai a Jerusalém. A gente encontra isso no capítulo 1, versículo 18. Tá bem? Então, passou essa viagem, a primeira viagem, com 3 anos de crente, ele volta a Jerusalém. O texto fala que 14 anos depois voltou a Jerusalém. Mas isso pode ser uma segunda, se a gente considerar que é do capítulo 1, versículo 18 a primeira, né? Isso pode ser uma segunda ou uma terceira viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém. Quando foi a primeira, a segunda viagem? Tá? A primeira no capítulo 1, versículo 18. Quando foi a segunda viagem? A segunda viagem é uma viagem que a gente encontra no livro de Atos, capítulo de número 11, versículos de 27 a 30. Atos 11, de 27 a 30. Essa é a segunda viagem. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos
cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então a gente tem uma primeira viagem. O objetivo dessa primeira viagem é um apoio financeiro para os crentes da Judéia, tá? Partindo de uma revelação do profeta chamado Ágabo, tá bom? Então, segunda viagem, primeiro, Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Segunda viagem, Atos, capítulo 11, versículo de 27 a 30. Terceira viagem, que é a viagem de Atos, capítulo 15, versículos 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então vamos lá. Primeira viagem, o apóstolo Paulo tinha 3 anos de convertido. Está no capítulo 1, versículo 18 de Gálatas. Segunda viagem está no capítulo de número 11, tá bom? Versículos de 27 a 30 do livro de Atos. Nessa segunda viagem, o apóstolo Paulo sobe para resolver questão de apoio financeiro às igrejas da Judéia. E a terceira viagem, capítulo 15, versículos 1 e 2, em que o apóstolo Paulo sobe, junto com Barnabé, para resolver a questão da circuncisão que estava sendo tratada. Olhando para essas duas viagens, a segunda e a terceira, e olhando para o texto de Gálatas 2, entende-se que ele está falando aqui da sua terceira viagem, e então, nesse caso, ele deixa de citar a segunda viagem para os crentes gálatas, porque muito provavelmente não era importante para eles, tá bom? Então, vamos trabalhar com a ideia da terceira viagem, a viagem para resolver a questão da circuncisão de Atos 15, tá bem? E ele continua trabalhando. Subir em obediência a uma revelação. Que revelação é essa, irmãos? Essa revelação, se nós considerássemos a segunda viagem, a gente poderia trabalhar com a ideia de Ágabo. Porque Ágabo traz a ideia, traz a revelação, e eles fazem aquela coleta e sobe para Jerusalém. Só que, como estamos pensando na terceira viagem, que é a viagem a Jerusalém, na qual o apóstolo Paulo vai resolver a questão da circuncisão, e quando eu estou falando de viagens aqui, irmãos, não estou falando de viagem missionária, tá? A primeira viagem é depois que ele se converte. A primeira subida a Jerusalém. Ele sobe a Jerusalém uma vez, quando ele se converte, com 3 anos de crente. Ele sobe 2 vezes em Atos 11 e ele sobe 3 vezes em Atos 15. Tá bem? Estamos falando disso. Então, se fosse para a segunda viagem, ele estaria fundamentado na profecia de Ágabo, na revelação de Ágabo. Como estamos falando da terceira, ele pode estar fundamentado em qualquer uma das revelações particulares que o apóstolo Paulo teve. A gente tem algumas, eu anotei aqui, Atos 9, de 4 a 6, Atos 16, 9, Atos 18, 9. Tá? Para citar algumas revelações particulares que ele teve e que podem sim ter o influenciado a essa viagem. Vamos caminhando. Versículo 2 do capítulo 2 diz assim: subi a obediência à revelação, e lhes pus o evangelho que prega aos gentios. É interessante, né? Lhes pus o evangelho que prega aos gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. A preocupação do apóstolo Paulo é tratar o conteúdo da sua mensagem pregada aos gentios. Então ele sobe e ele fala: eu estou pregando o evangelho que não é o evangelho de circuncisão, não estou pregando o evangelho de nenhuma outra natureza, estou pregando o evangelho da graça pela fé somente em Cristo Jesus, uma salvação que vem somente pela fé nele. É isso que estou pregando, que as pessoas têm que crer em Cristo Jesus para a sua salvação. E tão somente crer em Cristo Jesus. Então ele sobe para mostrar o conteúdo do evangelho que ele pregava entre os gentios. Mas o texto fala que ele sobe em particular aos que pareciam ter maior influência. Quem eram os de maior influência? Os apóstolos, tá? Atos capítulo 15. Vamos novamente. A carta de Gálatas, ela conversa bastante com Atos, tá, irmãos? Atos 15, já lemos o versículo 1 e 2, do versículo 3 ao 4 diz assim: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios,
causaram grande alegria a todos os irmãos. Ou seja, lembra que Gálatas fala, eu fui falar o evangelho que eu pregava. E aqui o versículo 3 fala que eles chegaram narrando a conversão dos gentios. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Ou seja, quem eram esses de maior influência? Os apóstolos e os presbíteros da igreja de Jerusalém. Tá bom? Então é isso que eles foram fazer lá. E isso está em conformidade com o texto que a gente já leu hoje, de Gálatas 2,9, né? E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Então a gente cai naquela ideia derivada que a gente falou no começo da nossa aula. Ideia principal, apostolado aos gentios e aos judeus. Ideia derivada, Paulo diante das colunas da igreja. Então ele vai lá, encontra com eles e apresenta o conteúdo da sua mensagem. É isso que eu estou pregando, um evangelho puro, um evangelho de fé em Cristo Jesus, de salvação pela fé somente. Só que o apóstolo Paulo tem algumas preocupações. Né? Ele apresenta para esses de maior influência, para os apóstolos e para os presbíteros, e o versículo 2 diz assim: em particular, aqueles que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ele sabia que a sua mensagem tinha que estar em conformidade com a mensagem dos apóstolos. Porque se a mensagem de Paulo fosse uma mensagem estranha, ou uma mensagem contrária à mensagem dos apóstolos, ele teria muita dificuldade para fazer com que o seu ministério fosse um ministério frutífero, para fazer com que o seu ministério avançasse, chancelado, autorizado, abençoado, em concordância com o ministério dos apóstolos em Jerusalém. Então ele vai com essa preocupação. Eu tenho que apresentar aquilo que eu prego, eu tenho que apresentar para os chefes da igreja, para os líderes da igreja, para as colunas da igreja, tá bom? Com o objetivo de eu não estar trabalhando em vão. Eu não quero entrar em conflito com esses homens, tá bem? Ele não queria ter essas dificuldades, além das dificuldades já naturais do ministério. Capítulo 2, versículo 2, então essa questão do correr em vão, Paulo se preocupava que os seus esforços fossem frutíferos. Ah, Alberto, mas como que esses esforços seriam frutíferos? Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 16, mostra como é que ele queria que fossem os frutos do ministério dele. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Os frutos que o apóstolo Paulo queria, ou seja, ele não queria correr em vão, para quê? Para que os frutos fossem vistos nos gentios que eram alvo da sua pregação. Então, eu quero apresentar esse evangelho para você, Pedro, Tiago, João. É isso que eu prego. Está em conformidade com a mensagem de vocês. E eu não quero que seja um esforço em vão. Eu quero que esse esforço resulte em vidas transformadas, vidas glorificadas, vidas salvas, vidas úteis, vidas que façam diferença em meio à geração perversa. Então essa é o primeiro grande escopo. Então ele vai até lá e apresenta o seu evangelho às colunas da igreja. E aí a gente continua olhando o texto. Versículo 3 diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, o apóstolo Paulo ele chega diante dos apóstolos com um companheiro gentil, né, um companheiro que não era de origem judia. E nem por isso as colunas da igreja, os principais da igreja, os de maior influência, não tentaram fazer com que Tito se circuncidasse. Então ele continua falando isso. Contudo,
Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Né? Ou seja, a circuncisão, o que era a circuncisão? A circuncisão ela era uma marca, irmãos, muito específica dos judeus. Também eu queria que a gente olhasse nossas Bíblias em Gênesis. Vamos pular lá, comecinho do Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 17, de 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. Minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo, quebrou a minha aliança. Então a circuncisão era o quê? Ela era um símbolo dessa aliança de Deus com os judeus, com a descendência carnal, com a descendência de sangue de Abraão. Tá bem? Então Tito não tinha que ser circuncidado. Se uma pessoa se convertia ao judaísmo, um adulto, já um homem adulto, ele era circuncidado para fazer parte do povo da aliança. Só que hoje nós não trabalhamos com isso, nós somos cristãos. Cristãos não se circuncidam. Judeus até hoje, um menininho nasce lá, com 8 dias ele é circuncidado. Tá bem? Nós não, nós somos gentios. Cristãos não são circuncidados. Isso é uma aliança de Deus com Israel, uma marca do Israel terreno, do Israel da carne de Abraão. Também não é uma marca da igreja. Bem? Da igreja, não é uma marca da igreja. Eu não gosto de trabalhar com a ideia de Israel espiritual, Israel de carne. Eu gosto de trabalhar com a ideia de Israel, que era algo que conduziu até a chegada da igreja. A igreja abarca Israel. A igreja ela é maior do que Israel. A igreja é composta por gentios e por judeus. Tá bem? Então, ele fala que nem as colunas mandaram Tito circuncidar. Nem eles mandaram circuncidar. Tá bem? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Versículo 4. E isto, por quê? Porque tinham pessoas que queriam colocar esse peso a mais, né, no Evangelho. Você, para ser salvo, tem que crer em Jesus e circuncidar. A gente conversou sobre isso na aula passada, falando sobre algumas coisas que as pessoas querem colocar em cima do Evangelho, na primeira aula, na verdade. Isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar nossa liberdade. Irmãos, essa expressão do apóstolo Paulo, muitas vezes a gente lê o texto e ela passa batida. E isso por causa dos falsos irmãos. O apóstolo Paulo entendia que uma crença numa salvação pela fé somente em Cristo Jesus e pela fé em nada mais era tão importante, era tão relevante, que aquele que não cria nisso, ou que atacava essa doutrina, não era salvo. É tão importante a doutrina da salvação pela fé somente em Cristo Jesus, ou seja, tão importante a mensagem central do Evangelho, que se você coloca qualquer coisa nisso, você não pode ser chamado de irmão. Você é um falso irmão, você não é salvo. O apóstolo Paulo trabalha com essa ideia, são argumentos muito fortes, é uma expressão muito forte. Né? Isso por causa dos falsos irmãos. E ele continua trabalhando. Que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Que liberdade é essa em Cristo Jesus, irmãos? O apóstolo Paulo aqui, ele não está falando da liberdade do pecado. Lembra lá de João 8? Mateus, Marcos, Lucas, João 8, de 31 a 34, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o texto de João está falando da liberdade do poder do pecado. O apóstolo Paulo não está falando disso. Ele está falando de uma liberdade das práticas ritualísticas da lei do Antigo Testamento e do peso que essas práticas implicavam na vida das pessoas. Alberto, onde é que eu encontro isso? Gálatas, capítulo 4, versículo 3, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 9 de Gálatas 4. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querei ainda escravizar-vos? Então o apóstolo Paulo não está falando de liberdade do poder do pecado. Ele está falando de liberdade das práticas, dos rituais do Antigo Testamento, que eram todos sombras. A lei é boa, irmãos. Tá? Tudo que tem no Antigo Testamento é muito bom, é muito útil. Tá? E foi daquilo ali, aquelas coisas do Antigo Testamento, todos aqueles rituais, festas, cerimônias, tudo aquilo foi apontando para Cristo Jesus. Quando Jesus vem, ele cumpre toda a lei em si. Então todo o Antigo Testamento, todas aquelas leis que a gente tinha no Antigo Testamento, Levítico, elas se tornam palavras, continuam sendo palavras de Deus, mas elas têm aplicação muito mais como princípio para as nossas vidas do que como prática. Porque Jesus cumpriu toda a lei em si mesmo. E aí a gente chega, capítulo 2, versículo 4, também tem a expressão escravidão. Tá? E aí sim, a liberdade era dos rudimentos da lei, a liberdade era das práticas ritualísticas do Antigo Testamento, mas quando ele fala de escravidão, e realmente ele está falando da escravidão do pecado. Tá? Então eles estão querendo reduzir-nos à escravidão. Essa escravidão é a escravidão do pecado mesmo. Por que, Alberto? Porque a partir do momento em que você não crê no Evangelho pela fé somente, você tem que crer na lei. Tem que crer na completude da lei, no cumprimento integral da lei para um alcançar de salvação. Tá bem? E se você crê na lei, você está também sob as maldições que a lei prenuncia. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, quando eu abandono o Evangelho da Graça para poder viver os preceitos da lei, eu tenho que cumprir todos. Só que é impossível eu cumprir todos. Como eu não consigo cumprir todos, automaticamente eu peco e automaticamente estou sob maldição. É complexo? É complexo, mas é o que acontece, porque você deixa a simplicidade do Evangelho da Graça para entrar em uma série de rituais que você sabe que não vai conseguir cumprir, tá bom? Então essa maldição da lei vem do fato de que ninguém consegue cumprir toda a lei, com exceção de Jesus. E nós vamos ver que ninguém consegue cumprir toda a lei em Tiago. Tiago capítulo 2, versículo de número 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se você quer viver pela lei, você tem que cumprir toda. São 613 estatutos, se eu não me engano. Você não vai conseguir. Você vai falar em um. Você falou em todos. Por isso que a gente teve uma pessoa que andou sobre a face da terra e que foi capaz de cumprir toda a lei por mim e por você. Fazer aquilo que era impossível a nós. E ele fala que ele veio fazer isso. Mateus capítulo 5, versículo de número 17, Jesus diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ele efetivamente cumpriu toda a lei. Então eu não preciso cumprir a lei, eu posso crer naquele que cumpriu toda a lei com perfeição. E o benefício do cumprimento dele de toda a lei é imputado em minha vida mediante a fé. Essa que é
a grande jogada do Evangelho. E o texto continua. Versículo 5, aos quais, e ele continua falando, né? Vamos ler o 4 de novo. E isso por causa dos falsos irmãos que intermeteram com o fim de espreitar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzirmos a escravidão. Aos quais, ou seja, eles, né? Aos quais, os irmãos, os falsos irmãos, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Paulo não dá brecha aos judaizantes, pois ele sabia que acatar um único ponto, vamos acatar o ponto da circuncisão que eles estão falando, e abrir precedente, irmãos, e abrir, como a gente gosta de falar no evangeliquez, né? E abrir brechas, tá bom? Para incluir no Evangelho um monte de exigências de caráter religioso. Não, então tudo bem, então vamos exigir que o pessoal circuncide. Daqui a pouco, não, então vamos exigir que o pessoal guarde festas de tabernáculos. Não, então vamos exigir que o pessoal não are lá com um jumento e um boi no arado. Ah, então vamos exigir que o pessoal não use a roupa de algodão misturado com seda. Ia começar a colocar um monte de coisa como exigência para a salvação das pessoas. Isso é importante para as nossas vidas. Quando nós abrimos brecha, irmão, damos concessão em qualquer coisa na nossa vida cristã, a gente abre para entrar uma raposinha e entra um rebanho de búfalos e acaba com a nossa vida espiritual. Nós temos que ter vida espiritual, e aí é mesmo, fechada, hermeticamente fechada, sem brechas. O entendimento do Evangelho tem que ser fechado. Não se coloca nada no Evangelho. Tá bem? Somar algo ao Evangelho destrói a verdade dele e o distorce diante das pessoas, anulando seu poder. Ah, Alberto, mas a gente consegue anular o poder do Evangelho? Sim, porque deixa de ser Evangelho. E as pessoas passam a crer numa mentira. Quando eu coloco qualquer coisa dentro do Evangelho, eu tiro esse poder do Evangelho. Porque eu tiro o Evangelho da parada. Não tem mais Evangelho. Tem apenas algo que eu acho que é importante para as pessoas. Eu faço as pessoas crer em uma mentira quando eu coloco qualquer coisa no Evangelho. E isso é tão sério. Porque ao colocar algo no Evangelho, você faz com que as pessoas não creiam nele, e uma vez crendo em uma mentira, elas estão cada vez mais longe do verdadeiro Evangelho e cada vez mais próximas de uma condenação eterna. Mas qual é o poder do Evangelho? É aquele texto onde Martim Lutero se converte. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder é o Evangelho. O poder não é nenhuma outra coisa. O poder não é a circuncisão. O poder não é a festa de tabernáculos. O poder não é dia do Yom Kippur, dia do perdão. O poder é o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Então você crê na mensagem do Evangelho. Primeiro do judeu e também do grego. Tanto para o judeu quanto para o gentio. O Evangelho é poder para a salvação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa? Cristo Jesus. Se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é por obras. Isso é fantástico. Tá bem? Então o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele mostra: não abrimos nada, não nos submetemos a eles, não vamos negociar o Evangelho. Não vamos mercadejar o Evangelho para agradar essas pessoas. E ele continuou caminhando. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, como já dissemos, os apóstolos, né? Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Irmãos, é interessante isso aqui, porque ele está escrevendo a carta para defender o seu apostolado e para defender a salvação pela fé somente. Quando ele fala dessa aparência dos homens, ele está falando o seguinte: assim como a aparência da liderança da igreja de Jerusalém, que era liderança boa, tá, irmãos? Mas não é o status deles que vai impressionar a Deus. Assim como o status desses homens não impressiona a Deus, a circuncisão também não vai impressionar a Deus. Porque Deus não vai pelo que ele vê. Deus não vai pelo que é visível ao homem. Tá bem? Como a circuncisão não define o povo de Deus, assim também essa imagem externa não o define.
Lembra de 1 Samuel? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7? O que diz lá? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o homem o coração. O apóstolo Paulo está apontando aquela circuncisão que tem que estar no coração. E essa vem pela fé no Evangelho. Não é simplesmente um sinal externo. Assim como Deus não aceita a aparência do homem, o status que a pessoa tem, Deus também não aceita essa circuncisão. E o apóstolo Paulo continua. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, ou seja, esses que eram as autoridades, os apóstolos os presbíteros da igreja de Jerusalém, esses digos que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. O que é nada me acrescentaram? Não quer dizer que o apóstolo Paulo está desprezando os outros apóstolos, irmãos, tá? E ele não fala também que eles são arrogantes nem nada, ele fala, ó, eles tinham autoridade, mas Deus não olha para a autoridade, Deus olha para o coração. E ele também fala, nada me acrescentaram, ele também não está falando que os caras não têm nada para acrescentar. Está falando aqui o quê? Que eles não exigiram nada a ser acrescentado na mensagem dele, entendeu? Esses digo, nada me acrescentaram. Paulo não desmerece os apóstolos, mas ele aponta que eles aceitaram sua mensagem e seu apostolado. Tem algumas passagens aqui que o apóstolo Paulo ele se compara aos outros apóstolos em pé de igualdade. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ou seja, eu não sou inferior aos outros apóstolos, sou como eles, o meu apostolado tem o mesmo valor. Tá bom? O capítulo 12, versículo 11, da mesma carta de 2 Coríntios, diz assim: Tenho-me tornado insensato, e a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, eu sou apóstolo igual aos outros. Basicamente isso que ele fala. Em Gálatas 2,9, você vê que os apóstolos estendem a destra da comunhão, aceitam a mensagem de Paulo, aceitam o ministério dele, entendem ele como um igual. Tá bem? Então, eles nada acrescentaram, não é um desprezo, mas nada acrescentaram no sentido de a mensagem que eu pregava estava em conformidade, eles não tiveram nada, não tiveram poréns na minha mensagem. Tá bom? Vamos caminhar. Nada me acrescentaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, ou seja, uma clara afirmativa que os apóstolos tinham autoridade para reconhecer a mensagem de Paulo, mas não para acrescentar algo a elas. Lembra que a gente falou lá no começo? Deixa eu voltar aqui minha aula aqui. Quando a gente, no capítulo 2, versículo 2, quando diz que ele não teria corrido em vão, Paulo sabia que se sua mensagem estivesse em desacordo com os apóstolos, ele ia ter dificuldade no ministério. A mesma coisa ele confirma agora aqui. Ele fala, eles reconheceram minha mensagem. Era o que eu desejava que eles reconhecessem a mensagem. E eles reconheceram. Isso no contexto de Gálatas é muito importante, irmãos. Porque os irmãos Gálatas vão ler a carta de Paulo e falar, puxa vida, ele teve com os caras. E os caras aprovaram a mensagem dele. Falaram que não, tá certo, é isso mesmo, tá legal. Vai lá, como diria o outro, vai lá campeão, é isso aí. Os apóstolos falaram isso com ele, você tá certo, Paulo, é isso mesmo. Prossiga nessa impulsão do ataque. Eles tinham autoridade da igreja para reconhecer a mensagem, tá? Mas não para acrescentar algo nela, porque a mensagem estava em conformidade com a mensagem que Cristo Jesus passou. E agora a gente chega no capítulo 2 aqui, no nosso capítulo 2, no nosso texto, versículo 7 e 8. O versículo 7 e 8 ele tem um jogo de palavras muito interessante, em que aparece circuncisão em circuncisão, circuncisão em circuncisão. E eficazmente, né, aparecem as palavras difíceis nesse trecho. Circuncisão, incircuncisão e eficazmente. Nós vamos pensar um pouquinho nesse jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz aqui. Vamos pensar aqui.
Vamos lá, 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios da incircuncisão. Qual que é o jogo de palavras, irmãos? Esse jogo de palavras mostra que o evangelho é poderoso para todo tipo de pessoa. Lembra lá de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17? Porque não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja do judeu, seja do grego. Ou seja, tem os dois. Para a circuncisão na carne, que é o judeu, e para a incircuncisão na carne, que é o gentio, o evangelho é poder de Deus. Tá bem? Então o apóstolo Paulo trabalha com esse tipo de jogada, com esse tipo de palavra aqui. Aos gentios, esse poder foi levado, esse evangelho foi apresentado de forma poderosa e foi confiado a um pregador muito especial, que era o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9. Atos 9, versículo 15, mostra Paulo sendo comissionado para esse evangelho aos gentios. Mas o Senhor disse, tá? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, entre os gentios e reis. Tá? Capítulo 13, versículo de número 46 do livro de Atos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava com o seu nicho ministerial muito bem definido. Eu vou aos gentios, é para lá que o Senhor me mandou e é lá que eu vou cumprir o ministério que ele me deu. Tá bem? E assim como Paulo foi aos gentios, Pedro foi aos judeus. O mesmo evangelho poderoso foi pregado para os dois. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 1. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que foram forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ah, Alberto, mas onde é que está falando de judeus aqui? Esse termo dispersão, irmãos, ele era usado, na verdade ainda é, né? Para falar daqueles judeus que não estão vivendo na Terra Santa. Estão vivendo em território gentil. Galácia, Bitínia, Capadócia, que não eram Israel, tá bem? Então o judeu que não estava vivendo ali, ele estava na dispersão, e o apóstolo Pedro escreve a esses crentes. Então o ministério do apóstolo Paulo era muito, muito voltado mesmo para os judeus, e o apóstolo Pedro era muito voltado aos judeus, e o apóstolo Paulo muito voltado aos gentios. Pedro reconhece, apesar de Pedro ter o seu ministério voltado para os judeus, ele reconhece a necessidade do evangelho ser levado aos gentios. Tá bem? A gente encontra isso, por exemplo, em Atos, capítulo 10, e é interessante porque em Atos 10, Pedro faz uma resistência absurda para pregar o evangelho para Cornélio. Né? E Deus o convence a pregar a Cornélio, e ele vai e prega. E a gente tem um evento muito legal ali, que é inclusive a descida do Espírito Santo, finalzinho do capítulo 10, sobre os gentios, a partir do versículo 44 até o versículo 48. Um fenômeno muito legal, uma das passagens mais interessantes da Escritura. Mas a gente vê esse reconhecimento da necessidade que Pedro percebe do evangelho ser pregado aos gentios em Atos 10, 34 a 35. Diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Ou seja, esses homens têm que ouvir. Esses homens têm que ter acesso a essa graça. Olha o versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Senhor de todos. Então ele pega esse evangelho que foi apresentado a Israel e fala: não, ele tem que ser levado a todas as nações para que os homens se tornem aceitáveis diante do Senhor.
Tá bem? A gente também encontra isso em Atos, capítulo 11, versículo de número 7. Diz assim: ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor. Ou seja, ele trabalha com essa ideia de eu não tocaria em nada que é imundo, e isso dava a entender também nem no outro que não era judeu, mas a gente viu esse evangelho lá na aula passada, que quebra as convicções religiosas de Paulo, também quebrou as convicções religiosas de Pedro, e deixou claro para ele que ele tinha que ser pregado também aos gentios. Mas o entendimento de Pedro que esse evangelho tinha que ser pregado aos gentios não o torna o apóstolo dos gentios. Pedro continua sendo o apóstolo dos judeus, enquanto que Paulo se torna o apóstolo dos gentios. Tá bom? O capítulo 2, versículo 8, também tem uma palavra bem interessante, que é a expressão aquele que operou eficazmente em Pedro, também operou eficazmente em mim. Isso é legal, que Paulo percebe uma coisa. O ministério de Pedro era um ministério de sucesso. O ministério de Paulo também era um ministério de sucesso. Não por causa de Paulo nem por causa de Pedro, mas por causa daquele que opera eficazmente em todas as pessoas. Nos seus pastores, nos seus líderes, nos seus pregadores escolhidos. Independente do pregador e do público, gentil ou judeu, o poder transformador do Evangelho vem de si mesmo, sendo ministrado pelo Espírito nos corações. Mais uma vez, Romanos 1,16. O Evangelho ele é poder. Não é por causa de Paulo, não é por causa de Pedro, não é por causa de Apolo, não é por causa de Cefas, não é por causa do Marinho, não é por causa do pastor Sérgio, não é por causa do Hernandes Dias Lopes, do Luiz Saião, do Granconato, do Nicodemos. Não é por causa de ninguém. O Evangelho ele é poder porque ele é poder. Ele é poderoso. Ele é Deus usando o Evangelho que opera eficazmente através da ação do Espírito no coração das pessoas. A gente tem, por exemplo, 2 exemplos dessa ação eficaz e poderosa do Evangelho na vida das pessoas. Em Atos, capítulo de número 16, versículo de número 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender todas as coisas que Paulo dizia. O Evangelho é poderoso, ele estava sendo pregado, o Espírito Santo abre o coração daquela mulher. Quem agiu eficazmente aí na pregação foi o Espírito. Paulo foi o instrumento. O Evangelho foi o poder para fazer aquilo. Efésios, logo depois de Gálatas, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 12, a parte B do versículo, diz assim, e o versículo 13, tá? Os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviu a palavra da verdade, ou seja, alguém pregou, seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, alguém pregou esse evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, ou seja, crido no evangelho, também fostes selados com o Santo Espírito da promessa, em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quem age eficazmente na salvação, no selar o coração dos crentes, no garantir a vida eterna, é Deus. Ele faz isso com o Evangelho, ele usa os homens para isso. E o apóstolo Paulo, quando ele fala, para Pedro a circuncisão, para mim a incircuncisão, mas independente do público e do pregador, é o Evangelho que age de forma eficaz no coração das pessoas. Não confie nas técnicas de crescimento de igreja. Elas não têm poder. Não confie na teologia de coach, que é o quê? Que é essa teologia de ficar massageando o ego, de autoajuda com as pessoas. Isso não tem poder. O que tem poder para transformar a vida das pessoas é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele é o poder de Deus. O Evangelho é o maior poder do universo. Versículo 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, ou seja, perceberam o Evangelho que eu pregava, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, ou seja, eram as pessoas mais importantes da igreja na época, a aprovação deles
colocava o apostolado do apóstolo Paulo em pé de igualdade com um deles. Então, quando Pedro, Tiago e João reconhecem a mensagem de Paulo, reconhecem o apostolado dele, colocam o ministério dele em pé de igualdade com o deles. Irmãos, isso destrói as intenções dos judaizantes, que estavam difamando o apóstolo Paulo, falando que ele pregava o evangelho fraco. Lembra de difamar o pregador para enfraquecer a mensagem, que a gente conversou na outra aula? Quando os apóstolos falam, não, a mensagem dele está certa, o ministério dele é válido. Quando eles fazem isso, eles arrebentam com os judaizantes, porque eles destroem o argumento de evangelho fraco que esses homens usavam contra Paulo. Essas colunas foram extremamente importantes para a validação do ministério. Tá bem? E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e Barnabé a destra da comunhão. Um gesto de aceitação para um ministério parceiro. Vamos trabalhar juntos, porém com públicos diferentes em lugares diferentes, e Deus será glorificado. Mais um golpe nas pretensões dos judaizantes. Eles aceitam trabalhar junto com Paulo. Então Paulo vai lá, nós vamos ficar aqui, vai dar tudo certo. Ninguém vai parar esse movimento que começou no dia de Pentecostes. O texto continua. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E aí, mais uma validação, né, do ministério paulino, e mostrando que a igreja tinha em mente a expansão do evangelho de forma organizada e direcionada. Isso é muito legal. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles de Jerusalém, os apóstolos ali, Pedro, Tiago, João e os presbíteros, para a circuncisão. Isso é muito legal. A igreja consegue olhar o terreno, a igreja consegue olhar a cultura, a igreja consegue olhar a multiforme a estrutura das sociedades da época, do tipo de gente que tinha, inúmeros povos, tribos, raças, nações. Eles conseguem olhar e falar, ok, vocês vão para lá, nós vamos para lá, e Deus vai ser glorificado, e o nome de Deus será expandido sobre a face da terra, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mandou Paulo e Barnabé para a incircuncisão, para os gentios, e os de Jerusalém foram à circuncisão. E aí tem uma recomendação. Também versículo 10. É legal, ele não coloca nada na mensagem, não acrescenta, você tem que falar isso, tá faltando um negocinho na mensagem. Pedro, que é Cefas, tá, irmão? Pedro, Tiago e João não fazem isso. Eles simplesmente fazem uma recomendação prática. Essa recomendação não está no corpo da mensagem. A mensagem é o quê? Creia no seu Jesus e será salvo tu e tua casa. Né? Creia em Cristo, confie em Cristo, arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo. Essa é a mensagem. Não precisa de mais nada. Mais nada não, é isso, é de graça. É pela graça. Creia em Cristo, essa é a mensagem. Só que eles dão para o apóstolo Paulo uma orientação prática. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Uma única recomendação com relação aos pobres, que Paulo já fazia, tá, e permaneceria fazendo. Onde é que eu vejo que Paulo fazia? Lembra lá de Atos 11, capítulo 30, naquilo que seria a segunda viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém? A primeira, capítulo 1, versículo 18 de Gálatas. A segunda viagem está lá no capítulo 11 de Atos. Está tendo aquela situação, vai ter aquela situação de fome que Ágabo prevê. E o apóstolo Paulo, ele é um daqueles que está ali, juntando um recurso com os irmãos para poder levar um apoio financeiro para as igrejas da Judéia. Então o apóstolo Paulo fez, e o apóstolo Paulo continuou fazendo esse apoio aos pobres, esse cuidado, essa função social que a igreja tem que ter. Tá? Quem vai salvar é o evangelho, irmãos, mas a função social, ela permanece e ela aparece de uma forma bem interessante aqui, no finalzinho da nossa mensagem de hoje. Vimos hoje que Paulo relata o seu comparecimento diante das colunas da igreja e que estes concordam com a sua mensagem e com o chamado muito específico aos gentios que foi feito a ele. Essa informação é importante para a defesa do ministério do apóstolo e da sua mensagem. Lembra que eu falei? Não, se você não enfraquecer a imagem do pregador, as pessoas creem na mensagem que está sendo dita. Isso é para o bem e para o mal, tá, irmãos?
Às vezes o cara tem uma boa imagem, ele fala um monte de abobrinha e as pessoas engolem, tá bom? Mas essa informação de que os apóstolos apoiam a mensagem, aceitam a mensagem de Paulo, ela é extremamente importante para defender o ministério dele e a sua mensagem diante daqueles que estavam perturbando os crentes gálatas com o pseudo-evangelho e atacando o pregador. Então o apóstolo Paulo ele termina aqui a defesa do seu apostolado, tá? no versículo 10 do capítulo 2, ele encerra aqui. A gente vai começar a ver outras questões, outros propósitos da carta a partir da semana que vem, no capítulo 2, versículo 11. Aqui ele encerra a sua defesa e ele encerra em grande estilo. Ele fala: os apóstolos apoiam a minha mensagem. Eu e os apóstolos temos um ministério conjunto para povos diferentes, em lugares diferentes, com públicos diferentes, com pregadores diferentes, porém com um objetivo único, que é fazer o nome de Jesus conhecido sobre a face da terra. Então ele faz esse contraponto e ele dá uma porretada nos judaizantes aqui. Porque, lembra como eu disse? Desfaziam dele, desfaziam da mensagem, falam que era uma mensagem fraca, para tirar a credibilidade dele. Ou desfaziam do ministério dele, falando que ele não era bem apóstolo, porque ele não andou com Jesus. Eles desmereciam o apostolado dele para enfraquecer a mensagem. E aí ele desconstrói isso tudo aqui, uma vez que ele tem o aval, ou ele tem a destra da comunhão estendida por aqueles que eram considerados coluna da igreja naquela época. Deus te abençoe, que Deus guarde o teu coração. Muitos contrapontos nesse texto, tá bom, irmãos? Segunda viagem, terceira viagem. Segunda viagem era para levar recurso financeiro. Terceira viagem para tratar questão de judaizantes. A circuncisão, que é dos judeus, que é com Pedro. Incircuncisão, que é para os gentios, que é com Paulo. Como é muita coisa, pode ser que em algum momento eu tenha me confundido em alguma coisinha, tenha trocado, falei que Paulo foi para os judeus e Pedro foi para os gentios. Pode ser que eu tenha feito isso. Se eu tiver feito, desconsidere e considere o que eu falei agora no final. Tá bom? Segunda viagem, capítulo 11 de Atos, para tratar de questão financeira. Terceira viagem, capítulo 15 de Atos, para tratar da questão da circuncisão. Essa viagem é para onde, Alberto? É a viagem missionária? Não. São as viagens que Paulo faz para Jerusalém após a sua conversão. A primeira está em Gálatas capítulo 1, versículo de número 18. E os ministérios, os dois ministérios que foram fundados com o poder do Evangelho, poder transformador do Evangelho. Primeiro é o ministério à circuncisão, para a circuncisão, ministério para os judeus. Quem é o cabeça? Pedro. O segundo, ministério para a incircuncisão, ministério para os gentios. Quem é o cabeça? Paulo. Esses dois ministérios andam paralelos, e porque andaram paralelos, o Evangelho chegou a mim. O Evangelho chegou a você. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus para encerrar nossa aula? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque vimos esse momento em que o apóstolo Paulo faz a sua defesa do seu ministério. E obrigado, Pai, porque os apóstolos, movidos pelo Teu Santo Espírito, ouviram a mensagem do Teu servo, entenderam que aquela mensagem era verdade, que estava em conformidade com os ensinos de Cristo Jesus, o incentivaram, estenderam a destra da comunhão. E, Pai, por causa disso o Evangelho chegou até nós hoje. Porque Paulo começou, porque Pedro começou, porque pessoas começaram a andar para lá e para cá, levando o Teu Santo Evangelho, e tão somente o Seu Evangelho, que é o poder para salvar, Pai. Muito obrigado, Deus, porque não precisamos nos circuncidar na carne, não precisamos guardar nenhum tipo de rito judaico, porque somos cristãos, porque não somos mais Israel, mas somos sim a Tua igreja, morada do Teu Espírito, local da Tua habitação. Muito obrigado, Pai, por tudo quanto tens feito. Continue nos abençoando. Abençoe cada um que assistiu esse vídeo, que irá assistir esse vídeo, que possa crescer um pouquinho no conhecimento da Tua palavra e se moldar cada vez mais em Ti, entendendo a suficiência e a completude perfeita que há no poder, tão somente, do Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração, no nome de Santo Jesus. Amém e amém.
Muito obrigado, irmãos, muito obrigado, amigos. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina, na nossa EBD. Tchau, tchau.